Minha irmã, meu irmão, passado o ciclo do Natal do Senhor, retomamos o tempo comum ou tempo ordinário na liturgia da Igreja. Esta primeira etapa do tempo comum se estenderá até a terça-feira, véspera da quarta-feira de cinzas, quando a Igreja iniciará mais uma quaresma. A liturgia do tempo comum vai nos alimentar com a palavra do Senhor, a fim de nos fortalecer na vivência da fé em Jesus Cristo, nosso Senhor, e de nos preparar para dar testemunho da fé batismal. Viver como criaturas novas, lavados nas águas do batismo e ungidos pelo Espírito Santo. Somos todos chamados a levar ao mundo o bom perfume de Jesus Cristo, a iluminar com nossas atitudes caminhos novos para um mundo novo. Prepare-se agora para ouvir o texto sagrado de hoje e fique atento à palavra que será proclamada, mas antes suplique comigo. Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, vós vos revelastes Deus da palavra, quisestes dialogar com a humanidade de modo especial por Jesus, o Verbo encarnado. Queremos escutar, acolher e meditar vossa palavra. Derramai em nós o espírito de amor. Concedei-nos um coração que escuta, pondera, discerne e escolhe, em conformidade com vossa santa vontade. Enchei-nos do ardor missionário para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, Jesus Cristo, luz do mundo. Fazei de nós servidores do vosso reino e operários da fraternidade, e deixai a Senhora Auxiliadora nos acompanhar nos caminhos desta história, inspirando-nos o cuidado pela vida e a promoção da paz. Assim seja. Amém. Irmãos, a fé é um modo de já possuir o que ainda se espera, a convicção acerca de realidades que não se veem. Foi a fé que valeu aos antepassados um bom testemunho. Foi pela fé que Abraão obedeceu a ordem de partir para uma terra que devia receber como herança. E partiu, sem saber para onde ia. Foi pela fé que ele residiu como o estrangeiro na terra prometida, morando em tendas com Isaque e Jacó, os co-herdeiros da mesma promessa, pois esperava a cidade alicerçada, que tem Deus mesmo por arquiteto e construtor. Foi pela fé também que Sara, embora estéril e já de idade avançada, se tornou capaz de ter filhos, porque considerou fidedigno o autor da promessa. É por isso também que de um só homem, já marcado pela morte, nasceu a multidão, comparável às estrelas do céu e inumerável como a areia das praias do mar. Todos estes morreram na fé. Não receberam a realização da promessa, mas a puderam ver e saudar de longe e se declararam estrangeiros e imigrantes nessa terra. Os que falam assim demonstram que estão buscando uma pátria e, se lembrassem daquela que deixaram, até teriam tempo de voltar para lá. Mas agora eles desejam uma pátria melhor, isto é, a pátria celeste. Por isto, Deus não se envergonha deles ao ser chamado o seu Deus, pois preparou mesmo uma cidade para eles. Foi pela fé que Abraão, posto à prova, ofereceu Isaque. Ele, o depositário da promessa, sacrificava o seu filho único, do qual havia sido dito: é em Isaque que uma descendência levará o teu nome. Ele estava convencido de que Deus tem o poder até de ressuscitar os mortos, e assim recuperou o filho, o que é também um símbolo. Minha prezada irmã, meu prezado irmão, neste sábado da terceira semana do tempo comum, escutamos a leitura da carta aos Hebreus, capítulo 11, versículos 1 a 2 e 8 a 19. No texto de hoje, o autor faz uma profunda reflexão sobre a fé, oferecendo exemplos dos heróis da fé do Antigo Testamento,
para encorajar os cristãos a perseverarem na confiança em Deus, mesmo diante das dificuldades. O trecho começa com uma definição de fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que se não veem. Esse versículo destaca a natureza da fé como confiança firme nas promessas de Deus, mesmo quando o que se espera ainda não se materializou de maneira visível. A fé é, portanto, a base da esperança cristã, sustentando a vida dos crentes e os capacitando a viver de acordo com a vontade de Deus. O versículo 2 introduz a ideia de que os antigos receberam um bom testemunho por meio da fé. Esses exemplos de fé são dados como uma inspiração para os cristãos, mostrando que aqueles que confiaram em Deus e agiram conforme a sua palavra, independentemente das circunstâncias, foram reconhecidos como justos e fiéis. O autor, então, apresenta uma lista de heróis da fé, começando com Abraão, cujas ações exemplificam a confiança em Deus, mesmo sem ver os resultados imediatos. Nos versículos 8 a 19, o autor se concentra na vida de Abraão e outros patriarcas, como Isaque, Jacó e Sara, enfatizando como eles viveram pela fé, acreditando nas promessas de Deus, apesar das dificuldades e da falta de realização plena das promessas. Abraão, por exemplo, obedeceu ao chamado de Deus para deixar sua terra natal e ir para um lugar desconhecido. A sua fé o levou a acreditar que Deus seria fiel à sua promessa de dar-lhe uma descendência, mesmo quando ele e sua esposa eram avançados em idade e ainda não tinham filhos. A narrativa continua ressaltando a paciência de Abraão, que, embora tenha recebido a promessa de uma grande nação, nunca viu a realização plena dessa promessa em sua vida. No entanto, ele morre crendo que as promessas de Deus se cumpririam, e os heróis da fé viram de longe a promessa sendo cumprida, mas ainda não a alcançaram. Esse paradoxo revela a natureza da fé cristã: acreditar nas promessas de Deus, mesmo que a realização completa aconteça em um futuro escatológico. Em relação a Sara, o autor destaca sua fé no cumprimento da promessa divina, apesar de sua incredulidade inicial, quando ela teve um filho em sua velhice. A história de Abraão e Sara exemplifica como a fé permite ver além das circunstâncias imediatas, confiando que Deus, que é fiel, realizará o que prometeu. Teologicamente, este trecho de Hebreus 11 sublinha a importância da fé como um princípio ativo na vida do cristão. A fé não é simplesmente uma crença passiva, mas uma confiança ativa que leva os crentes a agir, muitas vezes contra as evidências visíveis. Este texto é um chamado à perseverança e à confiança em Deus, independente das dificuldades ou da espera, pois a fé é a chave para experimentar a fidelidade de Deus em todas as circunstâncias. Oremos. Ó Divino Pai Eterno, tendo ouvido e meditado a palavra sagrada, concedei-nos dar testemunho da luz do vosso amado Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele que vive e reina convosco, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E venha sobre você, minha irmã, sobre você, meu irmão, sobre sua família e sua comunidade, a bênção de Deus, Pai,
Filho e Espírito Santo. Amém.